por aí. Boa, muito boa. Eu tava fora do ar, porque é que eu não sei mexer nesse negócio mesmo, não adianta. Então, minhas filhas e neta e cachorro, papagaio que mexe. Acontece o seguinte, da mesma forma como o futebol mudou muitas coisas, a gente, dentro da parte tática, da essência do futebol, eu não vejo mudança. Eu vejo algumas mudanças importantes. Posso citar uma para você, que eu acho que essa para mim é fundamental. Você continua correndo 10 mil metros por jogo a 11 mil metros por jogo em 90 minutos. Mas o Milan, eu tenho essa estatística, corria em 2006 10 mil metros e fazia 3% de trabalho de alta intensidade. 10 mil metros e 3% de trabalho de alta intensidade, que é acima de 20 km por hora. Hoje, uma equipe, para ser uma equipe de excelência, você tem que ter no mínimo 7 a 8 jogadores que corram 10 km por jogo e consigam fazer entre 10 a 15% de trabalho de alta intensidade. Essa é a grande mudança que aconteceu no futebol. A ocupação de espaço. Não é no tempo que você corre dentro do jogo que se mantém o mesmo, 10 km. É a alta intensidade, que era 3% de 10 mil metros, são 300 metros. A alta intensidade acima de 20 km por hora, 15% de 10 mil metros, são 1.500 metros de 90 minutos. Então você faz muito mais trabalhos de alta intensidade, que exige muito mais trabalho de potência, de força, dinamismo para frente, para trás, para um lado e para o outro, a ocupação de espaço, depende do time ser proativo ou reativo, a transição ela é muito mais rápida. Tudo isso fez o futebol mudar. Mas a parte tática, as coisas que nós sempre vimos no futebol, isso não mudou. Mas o dinamismo mudou. A outra parte que eu sinto falta, e eu vi agora acontecer no futebol brasileiro, que uma declaração do Raí me fez muito lembrar os dirigentes passados. Quando o Raí vai a uma entrevista coletiva e fala assim, eu não aceito mais perguntas sobre se o Diniz continua ou não continua, porque o Diniz é o técnico do São Paulo até o final do ano, então não se pergunta mais sobre o Diniz. O treinador sente uma confiança de saber que o dirigente está ali prestigiando ele e sabe que ele está tranquilo para a final. O que aconteceu com isso? O São Paulo cresceu de produção. O São Paulo cresceu. O Tite, quando perdeu a pré-Libertadores, tá certo? Todo mundo caiu de pau dele, o Tite vai ser mandado embora. O Andrés falou assim, todos os jogadores podem serem mandados embora, mas o Tite é o técnico, continua técnico. O que aconteceu? O Tite foi bater o campeão do mundo. O problema é que, importante, a escolha do técnico para o clube certo. O futebol ele é amador, entre aspas, tem os voluntários, mas tem os profissionais. O Corinthians é uma maneira de jogar, o São Paulo é uma outra maneira do torcedor entender seu time, o Flamengo é uma outra maneira, o Botafogo é uma outra maneira, o Vasco é uma outra maneira. Então não adianta você contratar um jogador que se não se encaixe naquela filosofia. Ele tem que ser, quando eu falo que os técnicos têm que ser profissional de futebol e não simplesmente um técnico de 90 minutos, é para ele conhecer a essência do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, da indústria de futebol brasileiro, que são os clubes. Para saber que o São Paulo joga de uma forma, o Palmeiras é uma academia, o Corinthians é pegado, o Flamengo é determinação. Então, são clubes diferentes. E o que acontece? Contratam treinadores que não se adaptam àquela qualidade, àquela característica daquele clube, e em seguida a troca. E não tem o dirigente que tem o negócio roxo, que chega e fala assim, quem manda sou eu, a gente respeita as críticas, as opiniões dos torcedores, mas o técnico vai continuar. O Mustafa Contursi, em 93, quando eu fui ao Palmeiras, com 40 dias a Mancha Verde pediu a minha cabeça. E o Mustafa falou simplesmente que não, e a Mancha Verde estava dentro tinha sua sede dentro do estádio. O Mustafa tirou a Mancha naquela época de lá, e eu continuei técnico, o Palmeiras chegou a bicampeão. Então acho que aí está a grande diferença do dirigente, tá certo? De entender e não jogar responsabilidade só para o técnico. E a outra coisa que eu acho que tá, além do dirigente, que está faltando é o seguinte, cadê o espaço que o técnico brasileiro tinha com a chegada do diretor executivo? Tem diretor executivo que fica 3, 4 anos num clube e vai 9, 10 treinadores trocados. Espera aí, ele é o diretor executivo. O que acontece com ele? Se ele faz parte, é o cara que fica entre a diretoria voluntária, os voluntários e o profissional. Então aí
ter um espaço. Existem organogramas hoje que existe diretor executivo, diretor gerente e o técnico está aqui embaixo. Peraí, eu acho que no meu pensamento tem que estar o diretor executivo, como funciona na Europa, que é o manager, e o técnico, o head coach aqui, lado a lado, os dois comandando o futebol, os dois tomando as decisões de futebol. O técnico na parte técnica, tá certo? Junto com o diretor executivo diretor executivo na parte de administração, junto com o técnico. Eles dois estão juntos e para trás é um achatamento dos poderes, vai dificultando, todo ciclano. Eu acho que aí está uma mudança fundamental do futebol brasileiro, nos dirigentes também. Eu acho que o dirigente tem que ser aquele cara que chega... Então vamos lá, vamos tentar localizar isso no Vasco hoje. O presidente é o Campelo, mas o Salgado está vindo. O Salgado vem com uma experiência de diretor de futebol, porque ele foi de diretor de futebol da CBF, tá certo? Quando o Falcão foi o técnico da seleção brasileira, o diretor de futebol era o Jorge Salgado. Agora vem o Pássaro, um garoto mais jovem, formado em time, ele veio de um trabalho da Trafic, com o time da Trafic. Então, como é que vai ficar essa estrutura? Porque o Salgado assume, aí então tem o Salgado, presidente, que tem uma experiência de diretor de futebol de seleção brasileira, e aí vai ter o Pássaro, vai ter você, como é que é essa estrutura? E chegou a se falar, e você o chama de bola-bola, né? Porque é a época em que você jogava lá no Inter, chegou a se falar da presença do Falcão, porque há até uma amizade grande do Jorge Salgado com o Falcão. Seria possível organizar isso, o Luxemburgo? E como é que está organizado? Nesse momento, vai vir o Salgado, tem o Pássaro e tem o Luxemburgo. Como é que está organizado isso? E teria mesmo lugar para o Falcão, a quem você carinhosamente chama de bola-bola? Olha, assim, o Muricy encaixou agora no São Paulo numa função que seria uma função, de repente, que o Falcão, o bola-bola, poderia encaixar. Como um diretor técnico, um cara que conhece futebol, que poderia conversar com os técnicos, com o Pássaro, com as coisas, com a sua experiência de futebol, e também na hora que no meu caso, com muita experiência, mas se fosse um treinador mais jovem, pudesse, como o Fernando Diniz agora está lá com o Muricy. O Muricy, com certeza, em algum momento que o Diniz se sinta meio que indeciso, o Muricy vai estar lá, olha aqui, vem cá, calma, por aqui. Eu vou estar do lado do Pássaro, como eu sempre fiz, as pessoas não me conhecem muita de entrevista, eu sempre estive do lado do Bruno Oro, dos diretores executivos, que eram gerentes, supervisores, sempre estive lado a lado fazendo a gestão, e o Pássaro, eu já falei para ele, você é muito jovem, mas tem um potencial muito grande, as histórias que nós conhecemos suas são muito boas, é um rapaz inteligente, dinâmico, conhece futebol, trabalhou na Trafic, na categoria de base, é advogado com competência de conhecimento de lei e está vindo agora, saiu de gerente do São Paulo para ser o diretor executivo. Falei para ele aqui, eu estou à tua disposição para ser usado por você. Eu acho que essa posição do Pássaro, do diretor executivo, e o técnico passar a ter uma importância dentro do lado a lado com o diretor executivo, eu acho que o futebol começa meio que a funcionar da maneira como tem que funcionar. E se chegar um diretor técnico, seja aquele cara que venha para a parte técnica, aí faz um triângulo muito bom. O Salgado conhece o Falcão, que ele trabalhou na seleção com o Falcão. Eu tive com o Salgado no Vasco da Gama, lá quando eu comecei a minha vida profissional, na época do senhor Antônio Soares Calçada, falecido Antônio Soares Calçada, o Salgado já estava lá. Então, eu acho que tem espaço para um bola-bola, para um Júnior, para um pessoal que tem experiência, o Muricy e tantos outros profissionais que não precisa sair do futebol porque a idade chegou. Eu acho que tem que usar de uma certa maneira essa habilidade, essa inteligência que eles conhecem futebol. O Casagrande que está aí, se não trabalhasse como comentarista, com certeza caberia ao futebol pelo conhecimento que ele tem, de poder aconselhar, estar junto, participar. Eu acho muito bom isso aí. Eu acho que quanto mais gente que viver o futebol dentro do futebol, acho fundamental. Acho até fundamental para os diretores executivos que, de repente, não têm a vivência, alguns têm, outros não, de ter jogado bola, de ter o discernimento de algumas coisas, de ter esse lado da parte técnica do envolvimento de futebol, junto com ele, paralelo com ele. Então, eu torço muito para o Pássaro, que ele possa fazer um grande trabalho no Vasco da Gama. Temos 2 meses aí. Eu acho que vai ser muito bom para todos nós. E é um garoto, 30 anos de idade, com esse currículo que o Vanderlei falou, que não é do futebol, né? Mas é um gancho legal esse do Vanderlei, até para saber dessa perspectiva, dessa função.
E o Casagrande também tem um gancho. Eu cheguei a convidar você para ser meu assistente quando eu fosse treinador. Aceitou, sim. Ia ser meu auxiliar técnico. Você não me deixou ter muita liberdade. Casa, vai lá e treina a defesa. Bom, Vanderlei, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu acho que você vai poder explicar, porque eu penso de uma maneira, eu acho que você vai talvez pense igual. Você falou das escolas dos times, né? Botafogo tem um jeito de jogar, São Paulo tem um jeito, Corinthians tem um jeito, São Paulo, Santos, enfim. Isso realmente acontecia e sempre teve por muitos anos. Você não acha que agora, depois de uns anos para cá, com a mudança frenética de treinadores pelos clubes, essas escolas se perderam ou se misturaram? A identidade não se misturou. Hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de dizer qual é a escola que esse time joga. Pô, esse time, eu sempre vi esse time, por exemplo, fala, a cara do time. Estamos jogando com a cara da história desse time, mas esse time teve diversas caras durante a história. Então não dá para definir assim qual é a cara do time, mas a escola do time, no Brasil, sempre teve uma coisa muito bem definida. O Flamengo sempre foi um time muito técnico, de muita movimentação. Lá o Inter e o Grêmio, de muita força, mas de marcação, mas também com velocidade. Você pega o São Paulo, sempre foi um time mais leve. E isso daí não se misturou. Os clubes não perderam um pouco a identidade da escola. Tirou a cara do treinador, né? O time está com a cara do Vanderlei. A cara do treinador tirou a cara da escola do time, pela mudança. Você não acha que aconteceu isso, Vanderlei? Acho, Casa. Perfeito, parabéns. Acho que, por exemplo, você não consegue montar um Palmeiras que não seja uma academia. O torcedor não aceita. Agora, você tem que pegar a modernidade e transformar essa modernidade toda que existe aí, toda essa estrutura que se tem hoje, para você montar um time dentro da realidade atual, mas sendo uma característica de academia. Um time que toca a bola, um time que se faz jogar. Não adianta você querer botar um time do Corinthians academia. O Corinthians não aceita um time academia. O Corinthians aceita um time diferente. Então, acho que isso foi se perdendo em função das próprias mudanças que as pessoas estão cobrando que o futebol brasileiro exista. E aí não é só questão dos técnicos, dos clubes, a própria imprensa, a maneira como cobra, tá mudando esse comportamento e com isso nós estamos perdendo a nossa essência, né? Porque o Palmeiras é academia. Então vai contratar um jogador, lá você tem que saber se o jogador aqui não joga no Palmeiras. Esse joga no Palmeiras, esse aqui joga no Corinthians, esse não joga no Corinthians. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a nossa essência de jogar futebol. Ou seja, identificar o clube, Casão, como você falou, você jogou no Corinthians, você jogou no São Paulo, você jogou no Flamengo, você sabe o que eu estou falando. É cada um com uma característica diferente. E se você não tiver isso, acabou. Eu acho que esse, para mim, em função dessas coisas todas que estão exigindo com modernidade, estão acabando com a essência do futebol brasileiro e a essência dos clubes que têm a sua essência. Ou seja, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo, outro, cada um com a sua característica. Vou até... Eu sei que o Júnior quer... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, Júnior, desculpa. Porque assim, eu estou olhando aqui para o Losetti, que é o mais novinho da gente. E o Vanderlei citou a imprensa. E eu acho que a imprensa tem uma participação importante nas mudanças, nas cobranças. Às vezes para melhor e às vezes para pior também. Hoje nós somos muito bem informados, nós como categoria. Nós sabemos os sistemas de jogo dos times do mundo inteiro. O reserva do lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk. Nós sabemos tudo. Mas eu não sei se nós temos essa noção da história, da identidade dos clubes, até para cobrar. Sim. E eu queria que você, que é de uma geração diferente, desse a sua percepção e a sua pergunta para o Vanderlei. Desculpa, Júnior. Tudo bom, Vanderlei? Boa noite, bom ano para você, bom trabalho no Vasco. O que o Kleber disse é perfeito. Porque assim, quando se fala em essa geração estuda mais, mas estudar, pelo menos para mim, não significa só estudar a tática, quem é quem, estudar o futebol é estudar a história do futebol, é estudar a essência, é quem, é a cara. Vocês estavam falando da lembrança que vocês têm do Vanderlei, a minha é só de um super campeão já como técnico. Né? Eu era criança, ele já estava sendo campeão no Bragantino, e aquilo obviamente me chamou a atenção, né? Porque eu só ouvia falar dos times grandes quando criança, e aí dali a pouco ele estava no Palmeiras ganhando tudo e daí por diante. Mas primeiro que eu acho assim, embora todas as gerações, inclusive a minha e as próximas, continuam viciadas em
achar que na solução do futebol brasileiro é a troca do técnico ou questionar se isso vai acontecer. A gente sempre pergunta e a gente sempre quer saber, faz enquete, vê a rede social, dá atenção para quem está falando, não, está na hora de cair. Eu estava vendo uma transmissão do campeonato inglês no final de semana, e aí o Chelsea, que é treinado pelo Lampard, que é um ídolo do clube, estava perdendo, sendo assim, facilmente vencido pelo Manchester City, aí começou, o pessoal aqui na rede social está dizendo que o Lampard tem que cair. Mas da rede social do Brasil ou da Inglaterra? Do Brasil. O vício aqui é tão grande que agora a gente está querendo transferir. Bom, também, então entendeu? Tá bom. Então é uma loucura, é quase que uma doença. Mas, Vanderlei, de tudo que você falou, tem duas coisas que eu queria te perguntar, vou fazer uma só até para o Júnior poder fazer a dele logo depois. Eu não me lembro, Vanderlei, nesses últimos 20 anos, talvez, em que você sempre foi aí dos mais consagrados do futebol brasileiro, dos mais vencedores, de você ter assumido um time faltando tão poucas rodadas para acabar o campeonato, tendo tão pouco tempo de trabalho nessa temporada que vai praticamente emendar com a outra, mas que vai acabar daqui a pouco no mês que vem. E aí, como que faz, Vanderlei? Você que é um cara que gosta tanto de montar time, de dar a sua cara para o time, respeitando, claro, a essência do clube, mas também a sua essência de treinador. O que um técnico pode fazer na situação do Vasco atual, faltando 12 rodadas, e acho que é uma experiência, não vou dizer se inédita, mas rara na sua carreira, né? Não é rara, é que você pegou o Flamengo assim? Com a Patrícia, quando nós subir, 2010, faltavam 10 jogos, 10 ou 11 jogos. Faltavam 10 ou 11 jogos, nós jogamos em Volta Redonda. Eu acho que foi 2010, Galvão. E se nós não ganhássemos aquele jogo em Volta Redonda, entrava na zona de rebaixamento. Nós conseguimos teve outra, o Flamengo, e ali teve em 2000, o Flamengo. Tô falando então, Flamengo, mas além dessa do Flamengo e agora o Vasco, acho que não, né? O Vasco, assim, não. Você tem gestão de carreira, tá certo? Você faz gestão de carreira. Eu acho que um treinador, começando a sua carreira e tendo a ambição de chegar a uma seleção brasileira, fazendo uma projeção dos grandes clubes, grandes conquistas, você não pode correr certo risco, tá? Mas chega um momento da tua vida profissional que você pode correr certo risco, e deve correr certo risco, até para que sirva de um exemplo e que você possa contribuir de uma certa maneira com a minha experiência e com a bagagem que eu tenho para o futebol. Eu acho o Vasco um gigante. Nós que jogamos contra, né, Léo? O Galvão aí que é da nossa época, aí, o Kleber também, Casagrande, sabemos a grandeza do Vasco da Gama. Então, 12 jogos é uma dificuldade para qualquer técnico, com experiência ou sem experiência. É difícil. Então, o que eu fiz? Eu vou prestar ao Vasco que, se vocês não sabem, devem saber, conhecendo o futebol, a minha história começou no Vasco da Gama como técnico, como assistente do Lopes. Então, eu tive a primeira oportunidade. Depois de quando o pessoal começou aquelas negócios de ultrapassado, e que eu fui ao esporte, que não sei o quê, o Vasco da Gama me deu a oportunidade de eu voltar ao futebol, e eu voltei ao futebol, mantive o Vasco da primeira divisão, levei o Vasco para a Sul-Americana e fiz um trabalho. Não renovamos contrato porque contrato é discutido bilateral. Não chegamos a um consenso. Eu fui ao Palmeiras, tá certo? E no Palmeiras fui campeão paulista, que era o grande objetivo nosso,